Boa nada. Bom dia, desculpe aí. Vamos lá, começar do zero. Procure o seu lugar e ia dar uma boa noite, mas é um bom dia. Procure o seu lugar, por favor. Ao pessoal aí da nossa da internet, também um bom dia. E agora eu vou dar um outro bom dia, mais tranquilo, dando um bom dia mesmo. E eu vi um bom dia de vocês aí. Bom dia a todos. Obrigado. Nós temos algumas comunicações, alguns avisos aqui. Primeiro aviso para aqueles que têm acima de 60 anos. Daqui 9 anos eu chego lá, se o Senhor permitir. E meu sonho é ter aquele cartãozinho de estacionamento. Um dia, eu até vou emoldurar, não vou só plastificar, não, colocar assim, ó. Então, se você já tem esse cartãozinho, tem esse privilégio, você está convidado e convocado para o café da manhã do Grupo Dourados, que é a turma que tem acima de 60 anos. O café vai ser no próximo sábado, então hoje é o último dia da inscrição. Não terá durante a semana, hoje, o último dia para a sua inscrição, um valor bem pequeno, R$10 por pessoa. Então, se for o casal, 20, se for você sozinho, R$10. As inscrições, nós teremos uma mesa lá ao fundo, vai estar a dona Miriam, também o Tiago e a Natália fazendo as inscrições, ok? Então, não perca esse café da manhã do Grupo Dourados. Rodrigo Garcia. Bom dia, irmãos, tudo bem? Um aviso. Não sei se os irmãos sabem, durante a semana, a equipe pastoral, os funcionários, os alunos, nós almoçamos aqui. Temos uma pessoa que cozinha para nós todos os dias, de segunda a sexta. Mas algumas vezes durante o ano, nós recebemos grupos. Grupos de pastor líder, grupos do Pregue a Palavra. Nas próximas semanas, a começar dessa, nós vamos receber vários grupos. Essa semana chega um grupo de americanos amanhã. Eles vão ficar hospedados aqui, vão fazer eventos missionários, evangelísticos, junto com o pastor Joelcio. E nas próximas semanas também receberemos professores do Pregue a Palavra, mais um outro grupo de americanos. E quando é assim, nós precisamos fazer café da manhã, almoço e jantar para eles. E precisamos de equipe, porque somente a nossa cozinheira não consegue fazer tudo isso sozinha. Então, se você tem tempo durante a semana, não precisa ser todos os dias, pode ser só alguns, pode ser de manhã, pode ser à tarde para ajudar com o jantar. Mas se você tem esse tempo, por favor, me procure. Às vezes você tem e a gente não sabe que você tem tempo e a gente não vai te procurar também para saber. Então, se você pode estar de férias, gostaria de ajudar, servir no ministério, você pode me procurar ou pode procurar o Júnior, que é o responsável pela nossa cozinha. Ok? Obrigado. Ok. O Dácio está correndo ali com a mesa. Chega aqui, Dácio. Dá o seu aviso. Enquanto o Dácio vai estar chegando aqui, já vamos colocar um link aí do aviso do Dácio. Então, você que está aí no informativo PIBA, você vai receber um link que tem a ver com o aviso que o Dácio vai dar. E se você não está no grupo do informativo, na comunidade que recebe as notícias da igreja, pedidos de oração e tudo, você pode procurar um dos pastores e falar, olha, meu celular é esse, por favor, me inclua aí no grupo de WhatsApp da igreja, né? Dácio, qual que é o aviso nosso? Dá aquela respirada assim, estava carregando uma mesa ali, então, agora pode falar. Bom dia. No dia 17 de junho, teremos então o jantar de casal romântico. Então, contamos com todos aí. E vai ser para casais de namorados, casais de noivos e casais casados. Esquisito, né? Falar casais casados, mas é por aí. Vai custar R$65. E quem não tiver condições, procura o Bima, ou me procura, ou procura o Jeff. Beleza? É isso?
para quem estava ofegante assim, ficou muito bom. E ainda o Dácio, ele é asmático, né? Gostei do fôlego agora, Dácio. Então, só por esse esforço, eu vou fazer a minha inscrição do banquete para o dia 17 de junho. Já manda o link do grupo. Já vou dar de presente de Dia das Mães para Fá. Ó, Fá, um presente para você de Dia das Mães é a inscrição do banquete. Né? Não é um bom presente, Dácio? Ótimo. Aí, então, gravaram 17 de junho. Nós teremos aqui o nosso banquete Capiba. Depois de tanto tempo, né? Vamos voltar. Lembrando, quem não tiver condições, procura o Bima, ou me procura, ou procura o Jeff. A gente dá um jeito. Beleza? Beleza. Obrigadão, muito bom. Vai lá trabalhar recebendo o nosso pessoal. Queridos, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 12 a 19. Hebreus capítulo 3, de 12 a 19. Vamos nos colocar em pé. Hebreus capítulo 3, versículos 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Permaneça em pé. Nós vamos orar agora. Mateus vai orar. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus. Te agradecemos pelo teu cuidado, a tua graça e teu sustento em nossas vidas. Pai, também queremos te agradecer por esse domingo tão especial, onde podemos comemorar o Dia das Mães. Obrigado pela vida de cada mãe aqui presente. Mas, Senhor, olhando para a leitura bíblica e para o texto que nos foi apresentado agora, Pai, reconhecemos diante de Ti os nossos pecados. Confessamos que muitas vezes em nossas vidas somos incrédulos. Não cremos no Senhor e em tudo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Pai, nos perdoa também por não confiarmos em Ti e nos Teus planos. Pai, tira de nós um coração incrédulo, mas coloque em nós um coração de fé, um coração que descansa no Senhor. E Pai, nessa manhã nós queremos com esse coração de fé, em resposta, adorar ao Senhor, cantar músicas, louvores que glorificam e honram o Teu nome, Deus. Nos ajude como igreja a crescermos não num coração de incredulidade, mas num coração que confia e descansa no Senhor. E nessa manhã nós queremos fazer isso, através das músicas cantadas, através da pregação da Tua palavra. Crie em nós, Deus, um coração que crê. Esse é o nosso desejo e nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você pode se assentar. E como sempre fazemos, esse momento em que chamado prelúdio,
É um momento em que nós devemos preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai fazer entre nós nesse culto. Então, vamos ouvir o prelúdio. Bom dia. Quantos conseguiram identificar qual foi o hino que a Laura tocou agora? A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, Criador, nós, os seus servos, viemos aqui para dar louvor ao Senhor. E só podemos fazer isso por conta do sacrifício de Jesus. É só por Jesus que podemos nos achegar agora na presença do Senhor e exaltá-lo. O salmista, no Salmo 118, 24, diz: este hoje é o dia que o Senhor fez, e nós devemos nos regozijar e alegrar nele. Nós vamos cantar que estamos na presença de um Deus que é santo, 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 e só Ele é digno do nosso louvor essa manhã. Então eu acho que já dá para a gente ficar em pé e cantarmos com alegria. Nós vamos misturar o cântico com o hino. Então presta atenção na letra e vamos cantar e exaltar ao Senhor. Vamos começar com o cântico. Se você quiser marcar o ritmo, fica à vontade. Vamos juntos? Santo, 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 santo. Santo é o Senhor, poderoso. Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje Santo, santo, santo.
Bom dia, meus irmãos. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Hoje é uma data especial e nós queremos, de uma certa forma, nos lembrarmos um pouquinho também disso. A gente vai ouvir uma música agora e essa música ela é de alguns adolescentes jovens que estão com um desejo aí, com um projeto de criar uma banda que você pode até conhecer. Não é muito difícil de você conhecer no Instagram, que chama Projeto Criação Banda. Então você pode procurar isso no Instagram e conhecer o que na verdade eles estão tentando propor ali, criar músicas que louvam a Deus. O Rick vai contar um pouquinho pra gente sobre essa música, mas essa música ela se chama Canção de Ana. E acho que é uma lembrança para agora, né? Para este momento que nós temos, também reflexão sobre o momento Dia das Mães. Cabe muito, mas não só pelo fato da realização de ter um filho, tanto porque ter um filho muitas vezes nem sempre traz realizações, ou não conseguir ter um filho frustra, ou qualquer outras dificuldades que tem, de mães que têm seus filhos distantes, ou até mesmo longe do Evangelho. Mas essa música ela nos lembra, nos faz refletir, que na verdade a nossa identidade, quem nós somos, não é só por ser mãe, mas em Cristo, que de fato nos preenche e nos capacita para viver aquilo que nós temos proposto para viver nessa vida. Então nós vamos ouvir essa música, o Henrique vai falar um pouquinho dela também aqui, mas com isso em mente. Claro, louvamos a Deus pela vida de vocês como mães, graças a Deus, Deus tem usado vocês para trazer pessoas, seus filhos para o Evangelho, para persistirem no Evangelho, mas ao mesmo tempo com a lembrança de que é Cristo Jesus que nos preenche. Então Henrique, nos conta um pouquinho, rapidinho, essa música, se quiser falar um pouquinho daquilo que vocês têm feito também. Bom dia, igreja. Feliz Dia das Mães, como o Lucas já falou. Essa música a gente cantou ela no UMA do ano passado. A Carol cantou. O que é UMA? É o Apiba Music Awards. Meu pai fez a letra, o Eldai, e a Naomi fez a música, a melodia. E foi uma música feita em 1 Samuel 1 e 2, falando um pouco sobre o que Ana sentia por não ter um filho e mesmo sendo amada pelo marido, mas ela não tinha um filho. Então, é basicamente isso. E que todo o projeto, não só a música, mas todo o projeto seja para a honra e glória de Deus. Vamos louvar a Deus, ouça aí junto, ouvindo as meninas cantarem aqui, reflita sobre a letra e adore o nosso Deus junto com elas. Tudo que eu tinha não tirava minha dor. Embora amada, não sentia o teu amor. Em profunda angústia e choro me tornei, e aos teus pés em prantos eu me derramei. Ouviste a minha voz em meio a tanto choro, enxugaste cada lágrima em meu rosto. Toda angústia e pranto em riso se tornou, e a tristeza da minha alma enfim cessou. Agora eu canto e exalto a ti, Senhor, pois tua salvação me
se humilham diante do poder de Deus. O humilde, o fraco, a serva abandonada são exaltados pelo Rei que ama os seus. Os perversos para as trevas irão, enquanto os santos são guardados por tua mão. Compaixão, justiça e graça demonstrou, e a tristeza da minha alma enfim cessou. Agora eu canto, exalto a ti, Senhor, pois tua salvação me alcançou, me libertou. Não há santo igual a ti, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Agora eu canto, exalto a ti, Senhor, pois tua salvação me alcançou, me libertou. Não há santo igual a ti, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Obrigado a vocês pelo tão belo hino, Eudai, também pela letra tão edificante. Nós vamos agora orar pelas mães. Um autor chamado Tim Charles, ele tem um livro chamado Cristão e Suas Mães, mostrando que homens importantes na história do cristianismo foram extremamente influenciados pelo relacionamento com suas mães. Então vocês têm um papel muito importante. Minha mãe teve um papel muito importante na minha vida. E agora a gente quer orar com gratidão a Deus pela vida de vocês. Pai, nós ouvimos essa mensagem que procede da palavra do Senhor, que veio do cântico de uma mulher que teve essa experiência de andar com o Senhor e no meio de sua frustração, no meio daquele desejo tão íntimo dela, ao receber a resposta, o nascimento do filho, devolveu o filho ao Senhor como consagração para te servir. E aí, ó Deus, reconhecendo que a sua humilhação fazia com que ela engrandecesse o nome do Senhor, ó Deus. Ó Pai, nós clamamos aqui pelas mães que tenham essa visão de si mesmas, que sua identidade não está, ou realização também, esses papéis não fazem com que aquilo seja a marca da sua vida, mas que como redimidas pelo Senhor Jesus, lavadas pelo sangue de Cristo, é o papel mais importante que elas têm em suas vidas. Porém, ó Deus, o Senhor concedeu às mães essa tarefa também de trazer a vida a cada um de nós, investir, instruir. Por isso, ó Deus, eu quero juntar a minha gratidão dos filhos aqui pelas nossas mães.
Obrigado pela influência de ensino, de modelo e de caráter que eu recebi da minha mãe durante o tempo em que ela me instruiu, ó Deus. E certamente aqui, a minha oração e o meu desejo aqui perante o Senhor é que o Senhor traga ao coração de cada filho, e também incluindo os maridos, o desejo de agradecer ao Senhor pela vida dessa mulher especial que o Senhor colocou no nosso lar, que representa a nossa mãe. Ó Pai, nós te pedimos que aquelas que passaram pela experiência de perder um filho, ó Deus, que o Senhor as console, o Senhor as ajude nesse dia a olhar para o Senhor e receber o consolo do Teu Espírito. Aquelas mães que cumpriram já o seu papel, que não se frustrem pelas falhas, mas que também se alegrem pela influência, pelo trabalho que exerceu na vida dos seus filhos. E aquelas que estão criando, Deus, que estão tendo ainda os seus filhos do contexto do seu lar, ainda tenra idade ou na adolescência, que elas esperem no Senhor, que o Senhor as capacite a cumprir a sua missão de instruir seus filhos nas sagradas letras, assim como Eunice e Lloyd foram um exemplo na vida de Timóteo. Ó Deus, muito obrigado pelas mães representadas aqui. Muito obrigado também pelos corações de homens e mulheres, filhos, que hoje em suas mães estão na eternidade, mas que trazem nesse dia a gratidão pela influência, pelo ensino, pelas disciplinas, por tudo, pelo privilégio de terem uma mãe que fez o seu papel em suas vidas. Somos gratos ao Senhor e glorificamos o Senhor pelas vidas das mães neste dia. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos conhecer você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Se essa é a sua situação, nós gostaríamos que você ficasse em pé, por favor, para que nós pudéssemos conhecer vocês. Joia, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado aqui no meio também. Muito joia, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Aqui também, muito obrigado. A gente tem uma forma de receber vocês com uma salva de palmas. Você pode se assentar. Muito obrigado mesmo. Voltem outras vezes. Assim que acabar aqui, a gente terminando o culto, a gente tem ali fora no pátio, tem uma placazinha ali escrito visitantes. A gente gostaria tanto de dar um presente para vocês, quanto conhecê-los. Então, por favor, vocês que ficarem em pé, que estão nos visitando, dá um pulinho lá. A gente pelo menos quer ouvir um pouquinho mais sobre vocês, então chegue ali, por favor. Queridos, nós temos a oportunidade de nós adorarmos a nosso Deus agora também. A gente vai adorar nosso Deus com os nossos recursos, com aquilo que Deus tem nos dado. Com reconhecimento de que o Senhor Ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso Deus é quem nos sustenta, quem nos guia, e os nossos recursos também são dele, porque Ele nos comprou com um valor que a gente não consegue pagar em Cristo Jesus. Então agora nós vamos participar deste momento. Você pode vir trazer o seu dízimo e sua oferta, com a lembrança de que se você não entendeu o que Jesus fez por você, não participe. Só aqueles que já foram salvos por Cristo Jesus participam deste momento agora. Então nós vamos cantar uma música e você pode vir aqui e trazer o seu recurso. Essa canção tem um título de gratidão e nós aprendemos agora há pouco. Vamos relembrá-la e louvar ao Senhor. Em gratidão eu canto a Ti, de coração venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti, de coração venho adorar. Minha alma
estar bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Eu vou complicar a vida do pessoal da câmera ali. Nós vamos repetir a música das meninas. Mas vou pedir para orar pelos dízimos. Uma pessoa que agora, ela até poderia chegar aqui, mas vai ter um pouco de dificuldade. Pediu o Eudai para orar. O Eudai acabou de operar aí. Mas também pela a letra que você compôs. E aí você vai agradecer a Deus pelo dízimo. E vai agradecer também, vai pedir pela vida do Lucas, que vai viajar essa semana para Alagoas, não prega a palavra lá, tá bom? Então esses dois motivos, e também a gente louva a Deus pela vida pela sua vida, pela letra tão bonita que você fez. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela tua providência, pelo teu amor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Por tudo que nós passamos, o Senhor tem sido presente e tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Nós te agradecemos por todos os dízimos aqui levantados, que é o que faz com que toda essa igreja funcione. Os ministérios, a firmeza na palavra, são os recursos que fazem com que a gente continue. Te agradecemos também e pedimos pela viagem do Lucas, pelo Prega a Palavra, que tem sido um ministério tão importante nas nossas vidas e na vida dessa igreja e tantas igrejas. E nós vemos pela alegria dos pastores que têm o privilégio de participar. Nós só temos a agradecer pela tua grandeza, Pai, que queremos te honrar e engrandecer o teu nome com nossos dons e talentos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Eudai. Então agora, Naomi e Carol vão louvar o Senhor com a música. Tudo que eu tinha não tirava minha dor. Embora amada, não senti o teu amor. Em profunda angústia e choro me tornei, e aos teus pés em prantos eu me derramei. Ouviste a minha voz em meio a tanto choro, enxugaste cada lágrima em meu rosto. Toda angústia e pranto em riso se tornou, e a tristeza da minha alma enfim cessou. Agora eu canto e exalto a ti, Senhor.
diante do poder de Deus. O humilde, o fraco, a serva abandonada são exaltados pelo Rei que ama os seus. Os perversos para as trevas irão, enquanto os santos são guardados por tua mão. Compaixão, justiça e graça demonstrou. Por isso para sempre te exaltarei. Agora eu canto e exalto a ti, Senhor, pois tua salvação me alcançou, me libertou. Não há santo igual a ti, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Agora eu canto e exalto a ti, Senhor, pois tua salvação me alcançou, me libertou. Não há santo igual a ti, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não há rocha como nosso Deus. Agora escutamos. Gerson, agora é a nossa vez. Sim, Agora os irmãos vão escolher alguns hinos, certo? E vamos exatamente. fazer um combinado. Se eu não souber reger, você rege. Perfeito. Perfeito? Combinado. Então vocês vão escolher. Se eu não souber reger, aí o Gerson vai reger. Tá bom? Exatamente isso. Hoje nós só escolhemos a música de abrir o culto e de encerrar, porque vocês terão a oportunidade de escolher os hinos que cantaremos agora. Tem uma regra só. Se você escolhe um hino que o regente não conhece, você tem que sair rápido do seu lugar para conduzir a igreja. Combinado? Gente, isso não é um privilégio apenas do pessoal de idade, jovens, adolescentes. Fiquem à vontade para escolher. Nós vamos cantar estrofe e coro para a gente conseguir cantar bastante hinos. Quem escolhe o primeiro? Maravilhosa Graça 193, do lado de cá, mais um. Justo é Senhor, que eu acho que é bem no início do inário, né, pessoal? Hino número 2. Conseguiu aí, Jura? 22. Tem uma má notícia para você. Qual é? Não sei reger nenhum dos dois. Ah. Então você vai reger, rege você. Beleza, deixa comigo que esses são os fáceis. Hino de número 193 e o hino de número 2, esse que está bem no início do inário. 22. 22. O Jura deve... Dá uma olhada lá para cima, gente. Ele deve estar tremendo ali para achar os hinos. Vamos lá. Vamos lá. Quero ouvir vocês. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar?
pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvar. Muito bem, o próximo, justo és Senhor. Alguém lá do fundo pode escolher algum. Lá do fundão. Jerusalém é do cantor cristão. Infelizmente, nós não temos para o pessoal da banda tocar. Pode ser outro? Pode falar. Saudai o nome de Jesus, 56 e... Tem que ser do HCC por causa da letra. Mas pode falar que tem nos dois. Depois eu volto aí, vamos cantar Justo és Senhor. Atenção, sopranos, contraltos e baixos. Vamos juntos? Justo és Senhor nos seus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Mais uma vez. Justo és Senhor nos seus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Baixos. Bens, Contraltos. sopranos. De novo. Perto dos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Aleluia. Aleluia. 56, eu acho que é o Saudai o nome de Jesus. Vamos lá? Vamos cantar isso em pé. Quero ouvir vocês. Vamos lá? Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o filho do glorioso Deus, glória, 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 glória. Próximo. Sossegai e... Vamos primeiro, o mestre mas se revolta. Eu acho que é 408, 508. 408, 408. Vamos juntos? Atenção na regência. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te incomodas conosco, podes assim dormir. Vem mais. Se a cada momento estamos bem perto de submergir, as ondas atendem ao meu andar. Sou
a ira dos homens, as forças do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. É que tá meio com uma repetição, né? Gente, dá mais um. Tu és fiel, Senhor. 25, se eu não me engano. Vocês podem sentar. 25. Vamos lá? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu acho que eu vou pedir que um jovem escolha o último de todos. De onde vem o pedido? Jovem, gente, jovem na idade. Na idade, não é no espírito. Lá no fundo. Maranata? Não é do Inário esse. Esse dia cantar hoje à noite. Vai cantar hoje à noite. Já refúgio a glória eterna de... Boa escolha. 153. 153. Jura, você está de parabéns, hein? Muito rápido na letra. Hino de número 153. Vamos lá? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O amém. 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 Bom dia. Feliz Dia das Mães, as mães aqui presentes. Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, tão importante, tanto na formação dos seus filhos nos caminhos do Senhor, como também na manifestação do caráter de Deus, caráter cuidadoso, gracioso, que é tão evidente no ministério de mães. Muito gostoso esse leilão de hinos, né? Esse é um leilão, quem grita mais alto ganha. Mas é muito bom louvar a Deus.
e ter essa oportunidade de escolher também sobre o que vamos cantar. Queridos, hoje é Dia das Mães, mas como a gente faz aqui na igreja, geralmente a gente separa o sábado para ter o tempo de adoração a Deus pelo Dia das Mães. Fizemos ontem, os jovens, adolescentes, os pré-adolescentes prepararam uma programação ontem, tivemos um tempo bem gostoso, descontraído, também de edificação. Tivemos uma mensagem voltada para o Dia das Mães, Mateus pregando em Provérbios. Então hoje nós vamos continuar a exposição de Deuteronômio, vai ser uma aplicação geral, mas eu quero, à medida que a gente vai lendo o texto, também pensar em algumas aplicações para o Dia das Mães. Então não é uma pregação especificamente sobre o Dia das Mães, mas a gente vai fazer algumas aplicações dentro disso, tá bom? O texto, a lição do texto de hoje é muito simples, ela é muito comum, mas o que tem sido edificante para mim ao longo do estudo desse texto é como nós precisamos relembrar de algumas verdades tão simples para avaliarmos como nós temos vivido a nossa vida. A ideia é essa, a incredulidade e presunção nos afastam da bênção. A gente vai falar um pouco sobre isso, explicar um pouco isso dentro do texto. Mas quando eu estava lendo o texto, eu lembrei de uma ilustração, para mim é muito didática. Eu trabalhei um tempo com esportes de aventura, montanhismo, e uma das coisas que eu mais gostava de fazer é rapel. Rapel é uma forma de você descer montanhas pendurado numa corda. Então você tem uma cadeirinha, né? São fitas que você amarra no seu corpo, você tem equipamentos como mosquetão, 8, essas coisas assim, você liga na corda e você desce a corda. Aí você olha para uma imagem como essa e você fala assim, misericórdia, né? É muito arriscado isso. Mas não é. Porque, na verdade, o equipamento que é usado e a forma como você amarra a corda na montanha, você consegue descer um carro por essa corda. O peso que ela aguenta é muito grande. Então, é um esporte muito seguro por causa do equipamento seguro que é usado. Só que para você fazer esse esporte, você precisa confiar no equipamento. Você precisa acreditar que o equipamento ele vai te segurar numa montanha e você não vai desabar lá de cima. E é interessante que é um esporte que exige confiança, obviamente. Você precisa confiar no equipamento, você precisa confiar em quem amarrou o equipamento, né? Para você usufruir dos benefícios desse esporte. Quais são os benefícios desse esporte? É muito legal você estar numa montanha 100 metros de altura e você pendurado olhando toda aquela paisagem. Só que quem não tem coragem nunca experimentou essa sensação. Eu lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer rapel, foi com os adolescentes, nós subimos lá na Pedra Grande, e aí aqui era o Sul, que fazia toda a ancoragem, o equipamento ali na Pedra Grande para descer, e eu lembro que naquele dia eu não tive coragem de ir. Foi frustrante, porque todos os meus amigos foram, e obviamente isso afetava a minha dignidade, né? Puxa, não tive coragem de descer, um monte de menina desceu e eu não desci. Mas depois, com o tempo, eu ganhei coragem e comecei até a trabalhar com isso. Então, por confiar no equipamento, por confiar no processo, eu tive várias experiências muito legais no rapel. Só que esse tipo de esporte também, ele é perigoso para quem é muito autoconfiante. Porque a pessoa ela vai ganhando tanta confiança, e aí nem tanto confiança no equipamento, mas uma confiança em si mesmo, que ela começa a fazer besteira. Como eu falei para os irmãos, eu trabalhava com isso, eu era monitor de esportes radicais, e uma vez a gente estava fazendo rapel, e rapel é um esporte de descida. E a gente estava trabalhando num evento ali, e um rapaz, muito autoconfiante, ele pegou a corda lá embaixo e começou a subir, sem equipamento, sem nada. Eu falei, senhor, você vai se machucar, isso aqui é para descer, não é para subir. Mas ele, toda aquela multidão olhando para ele, falou, não, eu aguento. Aí começou a subir. Só que chegou no meio da subida, começa a tremer, né? O músculo fadigado. Ele olhou para cima, assim, desesperado para mim e falou, me dá uma mão aí, né? Eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu não posso fazer nada agora. E aí então ele soltou a corda e foi, sabe quando vai queimando assim, chega lá embaixo, assim, tem até fumacinha na mão. Passou o resto do evento assim.
Porque é um esporte que você precisa confiar no equipamento, mas você precisa seguir as regras do equipamento. Quando você é autoconfiante, você se machuca. Na maioria das vezes, os acidentes que acontecem é por causa dessa autoconfiança. E olhando para esse texto, e nós estamos lá em Deuteronômio, capítulo 1, a partir do versículo 19, nós aprendemos que a vida com Deus, o caminhar com Deus é a mesma forma. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos na palavra de Deus, e nós vivemos o que a palavra de Deus diz, nós experimentamos as bênçãos de Deus, nós vivemos uma vida de verdade. Nós temos experiências com Deus que fazem você olhar para a sua vida e falar, puxa, vale a pena caminhar com Deus. Só que o que acontece é que muitas pessoas, elas ouvem sobre Deus, sobre a palavra de Deus, mas elas não confiam na palavra de Deus. E elas não vivem o que está escrito na palavra de Deus. E elas perdem a oportunidade de ter essa experiência, de ver Deus agindo na sua vida, de ser uma vida muito além do que é aqui, uma vida aqui e agora, uma vida só para satisfazer os meus desejos que se limitam a essa vida. Então, quando nós não cremos na palavra de Deus, quando nós não confiamos na palavra de Deus e nós não obedecemos, nós perdemos experiências fantásticas com Deus, nós perdemos a vida que Deus realmente quer que nós vivamos. Lembra que Jesus ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, tenham plenamente. Quando a gente ouve esse tipo de expressão, não é uma vidinha medíocre, não é uma vidinha de, cada dia vamos fazendo as coisas aqui para sobreviver. Mas quando Jesus fala que veio para trazer uma vida em abundância, é uma vida que é uma verdadeira aventura, é uma vida que vai além dos limites dessa vida, mas para a eternidade. Por outro lado, quando nós tentamos buscar essa vida plena, essa vida que vale a pena com os nossos próprios esforços, nós desprezamos a ajuda de Deus, nós desprezamos a sabedoria de Deus, nós somos autossuficientes. É isso que significa a palavra presunção. O presunçoso, ele confia em si mesmo, ele tem uma confiança além do que ele deveria ter em si mesmo. Ele se acha capaz de fazer coisas que ele não é capaz. E às vezes nós passamos a nossa vida na nossa própria confiança, na nossa própria força, na nossa própria sabedoria. E desprezamos a sabedoria de Deus, desprezamos a ajuda de Deus. E quando nós vivemos assim, nós também perdemos oportunidades e na verdade nós nos machucamos. Como aquele homem tentou subir a corda sem equipamento na sua própria força. Então são dois extremos. Não confia, não experimenta, confia demais em si mesmo e acaba se machucando. É isso que vai aparecer nesse texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. E nós vamos ver como a incredulidade, a falta de confiança e a presunção, o orgulho, a autoconfiança nos afastam da bênção. Dá uma olhada no texto. Deuteronômio capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. O texto começa com a expressão então. Logo, algo que foi falado antes. Nós estamos lendo Deuteronômio desde o versículo 1. Vamos ler o livro inteiro. Nós estamos aprendendo que o livro de Deuteronômio, ele é um contrato de Deus, é uma aliança de Deus, um acordo de Deus com o povo de Israel. Ele segue o modelo de um contrato de suzerania daquela época. Suzerania é quando um homem rico, ele tem terras
então ele cede a sua terra para algumas pessoas, chamados vassalos. Esses vassalos podem habitar na sua terra, eles vão receber terra e proteção. Em troca, esses vassalos, eles trabalham para o Senhor da terra, para o suzerano. E basicamente, nesse contexto aqui de Deuteronômio, Deus é o suzerano, ele vai dar a terra para o povo de Israel, e em troca, Israel vai servir ao Senhor em adoração e obediência. E esses contratos, eles tinham uma parte histórica, o começo é uma parte histórica que conta o relacionamento entre o vassalo e o suzerano, que vão firmar aquele acordo. Então a gente está nessa parte da história. Deus está lembrando a história do passado, para que as pessoas que vão participar desse acordo, dessa aliança, elas lembrem o porquê que essa aliança está acontecendo, e aqui no caso, para não cometerem os mesmos erros que os pais cometeram no passado. E nós vimos, na última vez que estudamos Deuteronômio com Davi, que Deus, Ele guia o seu povo, Ele mostra o caminho para o seu povo por meio da sua palavra, e essa palavra ela é explicada, ela é aplicada por líderes sábios e justos. Então a gente está na parte agora da prática, vamos ver se eles vão ouvir a palavra de Deus, ensinada por esses líderes, e se eles vão obedecer. O texto diz aí, Moisés lembrando, Deus lembrando, né, através de Moisés, o passado, diz: partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto. É interessante que na história eles vão lembrando o caminho até Cádiz Barneia, eles foram caminhando pelo deserto, e a descrição do deserto é grande e terrível. Imagina a situação daquele lugar. Deserto é sinônimo de lugar difícil. Pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, provavelmente não foi uma caminhada fácil. Além do deserto, né, o calor de dia, o frio extremo à noite, né, a falta de água, a falta de comida. Aí dá uma região montanhosa, difícil de caminhar. Não sei se você já caminhou por algum lugar assim. Mas é o caminho que Deus escolheu para o povo passar, talvez para mostrar a gente, olha só, nós estamos partindo aqui do deserto, de um lugar difícil, estamos indo para uma terra boa, uma terra rica, uma terra onde vocês vão encontrar conforto e descanso. Chegamos em Cádiz Barneia, versículo 20, então eles disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Se você releu o capítulo até aqui, você vai ver como várias vezes o texto nos lembra que a terra para onde eles estão indo é a terra que Deus deu. Existe uma repetição constante de que Deus estava dando aquela terra. Agora eles chegaram diante da terra e Deus diz: vão lá e tomem posse dessa terra. Eles estão tendo o privilégio de receber uma promessa que Deus havia dado muito tempo no passado, os chamados patriarcas, os pais do povo de Israel, Abraão, Isaque, Jacó. Deus havia prometido todos esses anos e agora Deus cumpriria a sua palavra. Mas é interessante a última frase: não tenham medo e não se assustem. Por quê? Porque Deus sabe que vai ter desafios, tem dificuldades, o que eles vão ver pode assustá-los. Mas aqui então eles estão sendo chamados a confiarem em Deus. Diante de toda a dificuldade, diante de todos os perigos que vocês vão lidar, confie em mim. Eu estou dando essa terra para vocês. Queridos, as bênçãos de Deus, a boa vontade de Deus, o plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas, são experimentados por aqueles que confiam na palavra de Deus e não se assustam com os obstáculos, com as dificuldades, com os problemas. As bênçãos de Deus vêm para aqueles que não vivem pelo que se vê, mas vivem por aquilo que Deus fala. Essa é a definição de fé. O autor de Hebreus, ele diz isso no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé
É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. No versículo 6, ele vai falar assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A verdadeira vida cristã se vive por fé. E fé é isso, é você confiar no que Deus está falando e você não confiar naquilo que você acha que pode acontecer, não confiar no que as pessoas estão falando que vai acontecer. É você confiar na palavra de Deus, mesmo que pareça loucura. Se você vive só pelo que se vê, se a sua vida não é de fé, o que eu entendo como uma vida que não é de fé? É quando você vive como qualquer outra pessoa que não tem Deus. É quando a única coisa que te diferencia de uma pessoa que não crê em Deus é que você está aqui no domingo de manhã. Mas aí chega na segunda-feira, você trabalha, você estuda, pelos mesmos motivos que os incrédulos trabalham e estudam. Você tem um casamento, você tem uma família, pelos mesmos motivos que as pessoas que não têm Deus têm casamento e famílias. É uma vida sem fé, é uma vida que não desafia as suas crenças. É muito simples viver assim. Para mim é muito lógico viver assim. Não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Pensando nesse texto aqui, eu estava lembrando, estive com o pastor Mendes recentemente, né? E um dos textos que eu lembrei com o pastor Mendes é de Hebreus 13, quando ele fala, lembra dos seus líderes que ensinaram sobre a palavra de Deus. Olha a vida deles. E eu fico pensando, pastor Mendes, né? O pastor Mendes é o fundador da nossa igreja aqui. Pastor Mendes, ele trabalhava na Ford, né? Ele tinha um bom emprego, ele tinha uma carreira. Só que ele foi desafiado pela palavra de Deus de falar, não viver para si mesmo. Você não está aqui para ter uma boa carreira. Você não está aqui para, você ter um sucesso profissional. E aí, no final, do que ele vai adiantar? Desafiado por isso, então, ele entregou a sua vida, a vida da sua família, para servir a Deus, para que pessoas conheçam o Evangelho. Entrou no seminário, desde o seminário foi chamado para vir trabalhar com um grupo de 30 famílias aqui em Atibaia, e dessas 30 famílias, está aí. E aí eu não fico pensando no tamanho da igreja, o sucesso do tamanho da igreja, mas pensa comigo, você que conhece o pastor Mendes e conhece os ministérios da igreja, quantas vidas estão sendo alcançadas por essa decisão de fé, de não viver para si mesmo, mas para se dedicar ao ministério. Só aqui a gente pode contar, tudo isso aqui está dentro da conta. Mas pensa tantos outros que passaram ao longo de 40 anos aqui na igreja, foram alcançados pelo Evangelho, foram impactados pelo Evangelho. E a gente pode pensar fora da igreja, nos ministérios do prega-palavra, do pastor líder, de missões. Quantos países já foram alcançados por esse ministério? Você consegue imaginar Deus, pastor Mendes chegando no final da vida dele e pensando, valeu a pena a vida? Quantas eternidades, quantas vidas foram alcançadas por alguém que decidiu viver por fé e não ficou preocupado com os obstáculos, com as dificuldades? Faz sentido, né? Mães, o que Deus fala sobre maternidade? Lembra que a gente vive numa cultura anti-maternidade, uma cultura feminista esterilizante, né? Já viu isso? Eu não sei se existe isso aí. É uma valorização da mulher, entre aspas, que esteriliza as mulheres. Hoje,
não se fala talvez em voz alta sobre isso, mas o feminismo é isso, é você não ter filhos e você valorizar a sua vida. E é a vida para si mesmo, é a sua carreira, o seu corpo, é a sua vontade, até matar bebês pode. O que a Bíblia fala sobre maternidade? O que a Bíblia fala sobre mulheres terem filhos? Então, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus é isso, é você tem um mundo feminista agressivo, você tem o seu próprio coração, os seus desejos, e você tem o que Deus fala sobre maternidade. Quem que nós vamos ouvir? Olha o que acontece, versículo 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e que cidades devemos ir. Quando eles chegam então na porta da terra prometida ali, Deus fala: vão lá, tomem posse. Aí o povo chega para Moisés e fala assim: vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar, vamos mandar algumas pessoas ali na terra, para ver como é que é a terra, ver qual o caminho, qual a estratégia de guerra a gente vai fazer. Quando nós lemos essa mesma história no livro de Números, parece que a ideia de espiar a terra veio de Deus. Aqui, porém, a forma como Moisés está colocando, a ideia veio do próprio povo. E nós vamos entender pelo contexto aqui, nesse contexto, nessa passagem, é porque não era tanto uma estratégia de guerra, é uma garantia de que realmente vai dar certo. Será que vai dar certo mesmo? Será que a gente consegue mesmo? Porque nós somos assim, na vida cristã, caminhando com algumas pessoas, as pessoas elas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem os ensinos sobre Deus, mas às vezes falam: mas Ricardo, será que dá certo mesmo? Qual é a garantia de que eu vou fazer isso aqui e eu vou ser feliz? Tem alguma garantia? Nós mandamos espias, né? Nós queremos espiar a terra. É o famoso pragmatismo, né? Pragmatismo é fazer aquilo que dá certo. Dá certo mesmo esse negócio de obedecer a Deus? De pensar sobre maternidade. Maternidade é um passo de fé. Você tem um filho, você tem uma filha. Porque você não sabe como vai vir o filho, como é que vai vir a filha. O mundo está tentando mudar isso, né? O controle genético. Você escolhe a cor dos olhos, você escolhe o formato físico, você escolhe qual time vai torcer, né? A gente tenta controlar isso, porque nós queremos as coisas que dão certo para nós mesmos. Só que isso não é um passo de fé. Eu lembro de Tomé, lembra de Tomé? Tomé, depois que Jesus ressuscitou, lembra? Jesus ressuscitou, falaram para ele: eu não acredito, eu acredito só vendo. E quando ele vê Jesus assim, meu Deus, e Jesus fala: você creu porque você viu. Melhor posição, mais felizes são aqueles que não viram e creram. A caminhada com Deus não é uma caminhada de segurança para nós do resultado que nós queremos. Nós não obedecemos a Deus para alcançar aquilo que nós queremos. Nós obedecemos a Deus por causa de Deus. É por causa de Deus. O foco é Deus, é a glória de Deus. E por mais que pareça estranho eu abrir mão da minha vontade, né, da minha vida, e viver para Deus, é isso que vai trazer satisfação, que é exatamente isso. É quando eu paro de buscar aquilo que eu quero, as garantias que eu quero, e eu começo a viver com Deus pela fé, é que eu experimento satisfação verdadeira. Mas o povo mandou espias na terra. Versículo 23, isso me pareceu boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa, e espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram dizendo: é boa essa terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá.
Moisés então ouve o povo, manda espias, um espia de cada tribo, 12 espias. Eles vão, eles passam um tempo ali na terra, e quando eles voltam, o primeiro relatório é um relatório bom. Moisés destaca que eles foram até o vale de Escol. Ali nesse vale de Escol, eles encontraram plantação de uva, uvas enormes. O cacho de uva era tão grande, que eles tiveram que amarrar um cacho de uva num tronco e 2 homens para carregar um cacho de uva. E eles chegaram assim, gente, olha a terra que Deus está dando para nós. Saímos do Egito, onde éramos escravos, atravessamos esse deserto e Deus está nos mandando para uma terra próspera. Olha o tamanho desse cacho de uva. Deus é bom demais. Versículo 26. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas, disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Nós sabemos pela história que o relatório, foram 2 falaram: a terra é muito boa, Deus vai nos dar, vamos confiar. Mas 10 falaram: gente, perto dos caras, nós somos como gafanhotos. Os Anaquins aqui são gigantes, são os ancestrais de Golias. O muro das cidades chega até o céu, não tem como a gente invadir essas cidades. O povo ouviu esse relatório e, ao invés de confiar, foi Deus que falou que vai dar, não importa o tamanho do muro, não importa o tamanho das pessoas, vamos entrar lá, porque Deus está dando. Ao invés de eles confiarem, eles começaram a ouvir sobre os problemas, sobre as dificuldades, voltaram para suas tendas e começaram a murmurar. Não é o que a gente faz, não? A gente chega aqui e ouve uma pregação difícil, pesada. Pega lá na onde a gente está falhando. Expõe o nosso pecado, expõe o quanto a gente está longe. A gente ouve. A gente volta lá para as nossas tendas e a gente começa o quê? A murmurar. Esse é negócio do pastor Ricardo. Eu não vejo assim. Porque se for assim, não dá certo. E a gente começa a levantar, e aí o que faz? Nós começamos a falar entre nós tentamos achar aliados entre nós aqui dentro da igreja. O que você achou da pregação? Você faz essa pergunta neutra, né? Se a pessoa falar foi uma benção, fala, foi uma benção. Mas se a pessoa falar assim, não sei não, eu falo, então, cara, eu acho também não. Tá? E a gente começa a juntar pessoas que começam a murmurar contra a palavra de Deus. E aí começa a criar uma lógica que não tem lógica. Olha só, eles começam a falar que Deus tem ódio deles. Na verdade, Deus tirou eles lá do Egito para levar até ali para os amorreus acabarem com eles. Gente, não faz sentido. Se Deus tem ódio e quer acabar, já estava ali com os egípcios, acaba ali mesmo, né? Para que todo esse... Mas começam a questionar o caráter de Deus. Gente, o problema da gente não confiar em Deus, na sua palavra, é que nós colocamos em xeque o caráter de Deus. Mas quando nós ouvimos sobre o que Deus fala sobre maternidade, o que o mundo fala sobre maternidade, e nós ouvimos o que o mundo fala sobre maternidade, nós estamos desprezando a Deus que criou a maternidade. Deus não sabe das coisas. Deus tem ódio de nós. Por isso que leva 9 meses, porque se chama parto. Acaba com o nosso corpo.
acaba com as nossas noites, acaba com a nossa tranquilidade, acaba com a nossa vida. Eu amo meus filhos. Mas essa é a visão que o mundo tem. E a gente começa a ouvir. Para onde nós iremos? Eles dizem. Como assim? Para onde nós iremos? Deus falou, vai lá, toma posse. Ele diz, os nossos irmãos nos deixaram com medo. A palavra aqui é o relatório que os espias deram, derreteu o coração deles. Essa ideia de derreter o coração deles era sempre usado por os inimigos do povo de Deus. Quando o povo de Deus chegava para uma batalha, os inimigos tinham seus corações derretidos, eles ficavam desesperados, desanimados, falando, nós vamos perder essa guerra, e de fato perdiam. Mas agora quem tem o coração derretido é o próprio povo de Deus. Aqui uma palavra para você que faz comentários aqui dentro, para você que faz... Você participa dessas conversas aqui dentro. Gente, nós somos chamados para nos pastorearmos. A ideia de edificação é um edificar o outro. Quando você faz comentários contra a palavra de Deus, você está sendo usado pelo diabo para desencorajar as pessoas a caminharem com Deus. Cuidado. Quem nós estamos ouvindo? Versículo 29, então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram, que Ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como o homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a esse lugar. Quando o povo começa a murmurar, Moisés tenta lembrar, gente... Olha o que Deus fez por nós. Deus nos tirou do Egito, da escravidão do Egito. Os gigantes são indestrutíveis. Olha o que Deus fez com o faraó. As muralhas são grandes. Olha como Deus sustentou no deserto. Nós atravessamos um mar a seco. Versículo 32, mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estavam na nuvem. Eles não creram em Deus, não confiaram em Deus. É interessante como Deus coloca aqui, né? Lembrando como Deus conduziu o povo no deserto numa nuvem de dia, e numa nuvem de fogo à noite. Eu não sei você, mas se uma nuvem de fogo me conduzisse à noite, eu não teria medo de nada. É? Será? Quando nós esquecemos a salvação que nós já recebemos, nós não confiamos para continuar caminhando com Deus. O povo esqueceu como Deus havia os tirado do Egito. Por isso não confiaram para entrar na terra prometida. Gente, nós estávamos numa situação pior do que a escravidão do Egito. Nós pecamos contra Deus, nós ofendemos a Deus com as nossas vidas, e nós estávamos condenados à eternidade no sofrimento. Nós éramos culpados eternamente diante de Deus, e Deus, por graça e misericórdia, entregou Cristo Jesus. Jesus veio até nós, Ele assumiu a nossa culpa, Ele assumiu o nosso pecado, e lá naquela cruz Ele sofreu a ira de Deus em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus venceu a morte, mais do que gigantes, mais do que muralhas, Jesus venceu a morte. Em Cristo Jesus temos o perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Se temos tudo isso em Cristo, o que nós vamos temer? É o que Paulo diz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu Cristo, se Ele não poupou o Seu próprio Filho, aquilo que Deus tinha de maior valor, Ele nos deu de graça, como não nos dará juntamente com Jesus, e de graça, todas as outras coisas?
Por isso podemos confiar na palavra de Deus e viver em confiança, porque Ele já mostrou que nos ama e Ele já nos salvou. Versículo 34. O Senhor ouviu o que vocês disseram e ficou irado, e jurou dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Calebe, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos seus filhos dele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Porque eles não creram, eles perderam a bênção. Eles não vão mais entrar na terra. Ele faz um contraste bem didático, que fala: Calebe, ele confiou. Calebe foi um dos espias que falou: gente, vamos confiar, Deus falou que vai dar, vamos confiar. E Deus fala: Calebe, esse sim, ele vai entrar na terra, ele vai experimentar as bênçãos de Deus. Aonde ele pisou vai pertencer a ele. E é fantástico ver a história, que depois de quase 40 anos, quando Calebe entra na terra prometida, ele conquista a sua terra. E é interessante que Calebe, provavelmente ele com uns 80 anos, ele expulsou os gigantes daquela terra. Porque ele confiou em Deus. Porque a força é de Deus. Agora, olha a reação de Deus diante da incredulidade. Deus ficou irado. Deus, ele responde com ira quando nós não cremos. Romanos 1, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade, incredulidade. Versículo 37. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. Moisés, ele coloca o próprio exemplo dele também. Ele diz: por causa de vocês, não no sentido de que foi o pecado do povo que fez com que Moisés fosse castigado e não entrasse na terra prometida, mas o povo criou a situação. O povo começou a murmurar de sede, não tem água nesse deserto. Então Deus fala para Moisés: vai lá e fala para a rocha, e a rocha vai dar água. Moisés chega diante da rocha e fala: será que eu vou ter que de novo dar água para vocês? E bate na rocha. Ele não confiou em Deus, ele não obedeceu a Deus. Ele foi arrogante. Por causa da incredulidade de Moisés, por causa da arrogância de Moisés, Moisés também não vai entrar na terra. E Josué vai entrar, que é o segundo espia que confiou em Deus. Versículo 39. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. O povo não creu. E é interessante, um dos argumentos que o povo deu, assim: se a gente entrar, se a gente tentar invadir essa terra, os inimigos vão dominar sobre nós, eles vão tomar os nossos filhos como prisioneiros. E Deus diz: vocês não confiaram. E os filhos de vocês, que vocês falaram que seriam prisioneiros, os filhos de vocês vão entrar na terra e vocês não vão entrar. Quando nós desprezamos a Deus, não confiando no seu caráter, na sua palavra, nós perdemos as bênçãos. Mães, quantas vezes a gente se esconde atrás dos nossos filhos para desobedecer a Deus? Deus fala na sua palavra disciplinar os nossos filhos. A vara da disciplina, é isso que vai libertar os nossos filhos do mal. E nós ouvimos as filosofias: não diga não para o seu filho, ele vai ficar traumatizado. Não coloque limites para os seus filhos, deixe que o seu filho faça o que ele quiser em casa. E a gente fala: puxa, por amor ao meu filho, eu não quero perder o meu filho, então eu não vou disciplinar o meu filho, eu não vou corrigir o meu filho. E a gente não confia na palavra de Deus. Está muito frio para ir na igreja, está muito cedo para ir na igreja, tem muita gente para ir na igreja. A gente não traz nossos filhos na igreja, fica retendo eles em casa.
e se esconde atrás dos filhos para desobedecer a Deus. Nós perdemos a bênção de cumprir o nosso papel de ministério, de maternidade, de conduzir os nossos filhos para Deus, porque não cremos em Deus. Quando nós não cremos, nós perdemos a bênção. E para terminar, versículo 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Quando Deus fala: então tá bom, agora ninguém vai entrar na terra prometida, aí eles caem em si. Às vezes nós reclamamos, murmuramos, nós não pensamos nas consequências do que nós estamos fazendo, e aí então quando nós perdemos a bênção, nós entramos em desespero. Eles falam: então vamos fazer o seguinte, então vamos lá, vamos invadir a terra. E Deus diz: não, já era, vocês perderam a oportunidade, não vão, porque eu não estou no meio de vocês. Mas eles não ouviram. Não, tudo bem, Deus não vai, mas a gente se garante. Eu confio. Eles foram. E o que aconteceu? Versículo 44. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas. E os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Eles foram sem a bênção do Senhor, sem a presença do Senhor. Tentaram invadir a terra. Olha a figura que eles falam, que o texto fala. Eles foram perseguidos como quem é perseguido por abelhas. Sabe aquele enxame de abelhas que vem? Você não tem onde se esconder. Eles foram derrotados, eles foram humilhados. E eles voltaram para Deus e começaram a reclamar: Senhor, o que aconteceu? Olha quantas pessoas morreram nessa batalha. Olha a nossa dor, nosso sofrimento. Mas Deus não os ouviu, porque eles não ouviram a Deus. E ficaram muitos dias ali em Cádiz Barneia. Talvez de luto, pensando tudo o que eles perderam, porque eles não confiaram em Deus. Então não creram, perderam a bênção. Tentaram fazer nas suas próprias forças, se machucaram. Queridos, essa é a história da Bíblia. A mensagem da Bíblia é essa. Se nós não confiarmos em Deus, se nós não confiarmos na palavra de Deus, nós não vamos experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida, em qualquer área. Casamento, criação de filhos, vida como solteiro, ministério, nada disso vai funcionar. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E segunda coisa, não devemos tentar fazer as nossas próprias forças. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando a gente olha para um texto como esse, a gente fala assim: com certeza tem áreas da minha vida que eu não creio. Você consegue pensar em áreas da sua vida que você não tem crido? Você tem vivido uma vida medíocre porque você não confia em Deus? Todos nós temos. Isso revela que nós temos um pecado, nós temos uma limitação, não conseguimos ser perfeitos. Mas é por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para morrer pela nossa incredulidade. Jesus Cristo veio morrer pela nossa autossuficiência. Por isso precisamos crer. Senhor, obrigado por Cristo Jesus. Em Jesus Cristo eu tenho perdão e a vida eterna. Eu só consigo salvar a mim mesmo por meio de Cristo Jesus. Por isso, esse tem que ser o nosso desejo, a nossa oração. Senhor, eu quero confiar em Ti. Tudo que eu preciso é do Senhor. E lembra, a bênção aqui não são filhos perfeitos, não é uma carreira de sucesso, não é uma vida sem sofrimento. A verdadeira bênção, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
o que é comparado com a terra prometida desse texto é a vida eterna com Deus. E eu não canso de lembrar que o que descreve o céu, a vida eterna. A gente sabe poucas coisas do céu. Vai ter futebol no céu, vai ter avião no céu, vai ter chocolate no céu, eu não sei. Mas sabe por que o céu vale a pena? É porque constantemente fala que no céu nós viveremos na presença de Deus. A bênção é a presença de Deus. Nós temos que confiar em Deus, obedecer a Deus, para caminhar com Deus, estarmos na sua presença. Essa é a verdadeira bênção. Vamos ficar em pé e vamos terminar esse culto cantando sobre isso. O refrão dessa canção diz: só em ti confiarei, eu nada temerei, por sei que estou seguro no Senhor. Vamos cantar e vamos reafirmar ao Senhor que confiamos nele. Vamos juntos? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Vamos juntos. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem
vem Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos que podemos confiar no Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é bondoso, o Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso. Isso ficou provado na cruz de Cristo. Por isso, Pai, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor e na Sua palavra. E diante de um texto como esse, nós somos confrontados com a nossa incredulidade. Quantas vezes desprezamos o que o Senhor quer e nós buscamos o que nós queremos, o que parece mais fácil. Fugimos, Deus, de enfrentar problemas, dificuldades. Pedimos perdão por isso e te agradecemos que já fomos perdoados em Cristo Jesus. E o nosso clamor, Deus, nessa manhã como igreja, nos ajude a viver em fé. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor sabe quais são as áreas que lutam com incredulidade. Talvez no casamento, na fidelidade, permanecer fiel, permanecer casado, desprezar o divórcio, o recasamento, porque a Tua palavra diz assim: cumprir o nosso papel como homens, líderes, pastores do lar, mulheres em submissão, em respeito aos seus maridos, filhos em obedecer e honrar os seus pais, solteiros, viúvos, divorciados, de encontrar a satisfação do Senhor, de como membros da Tua igreja sermos ativos e cumprirmos o nosso papel na igreja, e como igreja de Cristo pregar o Evangelho a todas as pessoas à nossa volta. Pai, são tantas áreas em que nós não temos obedecido, nos perdoe, Pai. E nos ajude, Deus, em confiança no Senhor, a obedecermos custe o que custar. E assim, Deus, oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, em obediência, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em especial nessa manhã, nós oramos pelas mães, para que experimentem, Deus, as bênçãos da maternidade segundo a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado, Deus, por esse tempo como igreja. Como foi gostoso desse tempo, Deus, de adoração, edificação, Deus, tantas músicas. Agora nos abençoe, Deus, nesse tempo de comunhão, no dia de hoje. Que Deus também nos abençoe o retorno mais à tarde, para continuarmos adorando ao Senhor como igreja. Te louvamos e te adoramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, hoje nós não temos a Escola Bíblica Dominical, não teremos almoço aqui na igreja, porque hoje o almoço é por conta dos filhos. Dê um abraço à mãe que está perto de você. Deus abençoe. Até mais tarde.